décadas, pois é, quase 3 décadas. Então essa é a pergunta aí que o companheiro Léo Tijuca me fez, o companheiro Manuel Muniz mandou aqui um superchat e não falou nada, e o companheiro André Souza está aqui e diz o seguinte: Gil, vejo muitas vezes você falando que antigamente era tudo mais seguro, e hoje nós mal podemos ir para alguns lugares do Rio de Janeiro em tranquilidade. O que você tem a dizer sobre a época do regime militar? Por que tudo piorou tanto? Eu não acredito que existisse mais segurança em função do regime militar. Essa daí é a minha opinião. Não era por isso. Eu acho que os problemas econômicos foram se acentuando e, no meu entendimento, um controle da natalidade que deveria ter sido feito e não foi, ou seja, um esclarecimento de métodos contraceptivos deveria realmente ter sido apresentado à sociedade para que não houvesse, eu diria, um aumento na demografia que pudesse, então, desequilibrar ainda mais a oferta de oportunidades econômicas com a demanda. Ou seja, a oferta dessas oportunidades é bem menor do que a demanda. Então, aqui no Rio de Janeiro, também tem alguns fenômenos. E esses fenômenos, eu diria, são fenômenos sociais que aconteceram em algumas capitais. Então, infelizmente, a falta de oportunidades, a falta de encaminhamento de ações ao longo desses anos que pudesse realmente tornar mais sustentável a economia brasileira, acabou acelerando esse desequilíbrio entre a demanda por oportunidades e oferta e, a partir daí, como consequência lamentável, o aumento da criminalidade. É assim que eu vejo. Então, eu não entendo que naquela época fosse melhor por isso. Ao contrário, eu entendo que boa parte dos problemas que o Brasil... O Pedro Santa aqui, Gil, está inventando essas palavras. Inventando essas palavras? Não estou inventando nenhuma palavra. Você pode pegar qualquer palavra minha ali e buscar o resultado dela no dicionário e entender se ela se encaixa ou não no meu discurso. Mas eu entendo que, realmente, a desorganização econômica daquela época acabou culminando, realmente, em algo que pudesse ter nos gerado tantos problemas como realmente geraram, viu? E eu não estou falando aqui nada ideológico, não. Eu estou falando uma realidade. Basta que você, então, estude o desenvolvimento da economia brasileira, que era uma disciplina que eu gostava muito, que eu gosto muito, porque você tem que viver no país e saber como foi a economia do teu país desde os primórdios. Então, você vai entender que, para a sociedade aceitar o regime militar, eu diria para vocês que algumas questões foram importantes. A Copa do Mundo de 70, vencida pelo Brasil, foi espetacular. O Brasil passou por um processo que se chama milagre econômico, mas que não era sustentável. Ou seja, o Brasil tomou muito dinheiro emprestado para poder gastar e gerar renda, emprego e gerar aquilo que chamaram de milagre. Inclusive a vinda de muitos argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos para cá, para poder aproveitar aquele momento de bonança não sustentável da economia. A conta veio depois, e ela veio muito pesada quando o Sarney assumiu a presidência do Brasil. A inflação, nós vivíamos um período de estagflação, que era uma economia estagnada e ao mesmo tempo com muita inflação, uma situação realmente muito difícil para nós, que só passou a ser contornada, e realmente contornada, com o plano real implementado pelo Fernando Henrique Cardoso no governo Itamar. Por isso que eu digo para vocês que o Fernando Henrique Cardoso realmente tem o meu respeito. Foi um grande estadista, no meu entendimento, um grande estadista, porque foi ele, realmente, com esse plano, obviamente com o apoio da sociedade também, que alicerçou economicamente o Brasil, e a partir desse alicerce e do segmento desses princípios, o Brasil hoje é um país muito mais estabilizado que a Argentina. Você olha para a Argentina aqui, você vai ver. A Argentina não passou por esse processo que nós passamos. O próprio, só para você entender, eu tenho um companheiro, não sei se vocês estão gostando desse tema, mas o cara me perguntou, eu vou te falar. Eu tenho um amigo na Argentina. Por que eu vou chamar de amigo? Porque ele já estudou comigo 2 vezes, que foi presidente do Banco Central, Martín Redrado. Dá uma olhada lá. Martín Redrado, ele já foi presidente do Banco Central da Argentina durante 6 anos. E eu vi na semana passada, deu uma entrevista no Valor Econômico falando desse companheiro agora, que me parece deva ganhar o governo da Argentina, que propõe a dolarização, e ele ali fazendo críticas à dolarização, e aí naquela entrevista ele fala também sobre algumas oportunidades que a Argentina teve de seguir o caminho do Brasil. Ele diz o seguinte: olha, não tem dolarização, ele deixou bem claro, não existe essa oportunidade de fazer isso na economia argentina, e o que tem que acontecer é que a Argentina passe por um processo de reestruturação análogo, ou seja, igual ao Plano Real. Ele dá essa entrevista, ele é um dos economistas mais conceituados da Argentina, se não o mais conceituado da Argentina, sem opinar politicamente, ele sendo ali puramente técnico. Então, eu acredito que não tenha sido por isso, ao contrário, a desorganização corroborou isso. E aí, no meio da década de 80, e principalmente a década de 90, quase toda, houve um empobrecimento da nossa sociedade com uma acentuação de nível de desigualdade social, econômica incrível, e que acabou enveredando, infelizmente, problemas que nós não conseguimos contornar, que é o da violência, infelizmente. Então, eu estou aqui dizendo para você qual é a minha opinião sobre isso. E no passado, realmente, era muito mais seguro do que nos dias de hoje, né? O companheiro Matheus Aparício aqui, qual é o presidente mais importante da história do Brasil? Eu quero dizer a você que, para mim,
foi o Fernando Henrique Cardoso, sem sombra de dúvida, minha opinião. Companheiro Marcos Martins está aqui, fala Gil. Abraço para você aí, companheiro Marcos Martins, obrigado pela pergunta. Companheiro André Souza, me diga aí se você ficou satisfeito com essa minha resposta, porque eu fiquei discorrendo sobre isso quase 15 minutos aqui. Companheiro Marcelo Flá está aqui para dizer o seguinte: Gil, você ia na Psicose da Tijuca? Fui muito, ali na Marise Barros. Fui várias vezes e gostava muito. Década de 80, início da década de 90 também, se eu não estou enganado, fui muito na Psicose. Década de 80, 1988. O companheiro Victor S. aqui estava lendo no Google. Estava, sim, lendo no Google. Um Google aqui na minha frente. Francamente, meu, pelo amor de Deus, eu sou economista, rapaz. Como é que eu não vou saber de uma coisa dessas? Bom, eu quero deixar claro aqui para vocês uma opinião, foi um comentário meramente técnico, viu? Antes que você entenda que eu quis ser político aqui e não fui. Então, me lembro da Psicose, gostava muito da Psicose, ali do lado direito. Foi uma época muito importante, realmente, para a noitada do Rio de Janeiro, em especial ali, para você poder conhecer as companheiras do Grajaú, Engenho Novo, Meia, Tijuca, Andaraí, aquelas companheiras que frequentavam a boate Psicose. Eu não acredito que as companheiras da Zona Sul fossem até a Tijuca para poder ir na Psicose. Talvez uma ou outra, mas a maior parte era ali. Tijuca, Andaraí, Grajaú, Maracanã, aquelas companheiras que moravam por ali, iam muito lá na Psicose, boate bonita. Inclusive, eu me lembro muito bem disso, viu? Vamos lá, companheiro Marcelo Flá também está aqui. Gil, você ia na Psicose, então já li. Companheiro Gabriel Vinícius diz aqui: Gil, tem uma série caída da Netflix chamada Macho Alfa. São 4 amigos que não se encaixam nesse novo mundo de empoderamento feminino. É uma série raiz. Vou dar uma olhada lá depois. Tô vendo aquela Impuros. Passei o dia inteiro vendo aquela série. Não saí de casa hoje, só saí para almoçar. Então, eu saí para almoçar, nem malhar eu fui. Não fui no Polo Aquático, falei, vou descansar, não fui malhar. Fiquei vendo série aqui o tempo inteiro, lendo. Passei a tarde inteira, ainda dei uma boa dormida lá para as 6 horas da tarde. Acordei 7h30, 1h30. A Fran tá aqui, vi as 4 temporadas. Deixa eu ver aqui, Macho Alfa. Vou dar uma olhada lá nessa série, porque eu gosto dessas séries. Talvez até hoje, inclusive, antes de dormir, comece a vê-la. Companheiro Leandro G, tá aqui. Gil, você vai fazer uma live de análise do Tite, igual fez dos outros técnicos, com estatísticas do retrospecto dele? Saudações rubro-negras. Olha, eu posso pedir ao Pierre, se ele estiver aí, para poder fazer essa live com algum recorte. Então, eu posso convidar o Pierre para poder fazer isso. Aliás, se ele aparecer por aí, vou convidá-lo. E ele faz essa apresentação aqui numa live para vocês. Porque aquela live que ele fez do Vitor Pereira, ela foi certinha, viu? Certinha. Ela foi... tudo que ele falou realmente aconteceu. Foi uma live fantástica e que se provou verdadeira em função de dados históricos que o Vitor Pereira tinha na carreira dele. A mesma coisa com o Paulo Souza, que eu não cheguei a fazer, mas a conclusão que ele tirou pelo relatório que ele mandou era exatamente essa. Às vezes fica um pouco difícil, porque você vai fazer algo justamente quando todo mundo tem a expectativa de que seja muito bom, você anda um pouco na contramão e você passa a ser visto assim como a antítese do rubro-negro, a antítese do torcedor. Mas dados históricos são dados históricos. Se o Flamengo tivesse feito o trabalho que o Pierre representou aqui, não teria contratado o Vitor Pereira. Que foi realmente o que aconteceu. Como eu disse aí, tudo, exatamente tudo. O companheiro Sam, tá aqui. Gil, você acredita que um homem pisou na Lua? Pô, companheiro, mas que pergunta, cara. Gil, você acredita que um homem pisou na Lua? Mas isso é o quê? Isso é uma série mexicana? Porque é uma série espanhola? Porque eu vou te dizer o seguinte. É um nome espanhol, Luna. Não sei se você sabe disso. É um nome espanhol. Então você vai na Argentina, você vai encontrar várias lunas. Você vai no Paraguai, no Uruguai. Na Espanha tem muita luna. Então eu não sei se você está se referindo a algum personagem desse. Mas de repente você está me perguntando aqui, né? Porque tem aquela expressão, tem aquele pejorativo, né? Uma mulher que foi pisada pelo homem, você pisou em mim, etc. Você está se referindo a alguma coisa? Ou se você realmente está se referindo ali ao companheiro tendo ido lá na Lua, aí eu já não sei, sinceramente não sei o que te responder. Companheiro aqui, Stephanie Vidigal, está aqui para dizer o seguinte, um abraço aqui para o companheiro Marcos Gleison, que chegou agora aqui na live. Companheiro Stephanie Vidigal está aqui, boa noite, companheiro Gil, de volta às suas lives. Tive uma semana de muitos eventos e quase não pude acompanhar as lives. Um beijo para você, minha querida, muito obrigado por você ter retornado. Espero que o teu final de semana tenha sido muito bom e pleno de alegrias.